Nossa Senhora Aparecida. A paz de Jesus. Para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Vantuir. Agora eu faço parte dessa comunidade Sagrada Família, do grupo de oração. Sou casado, depois da manhã vai fazer 21 anos, casado com a Marisa, minha esposa. E essa noite eu vim aqui porque Deus coloca no meu coração de eu contar meu testemunho de conversão, de como foi a minha chegada na igreja. Às vezes me perdoe pela emoção, porque toda vez que eu venho testemunhar para falar do Santíssimo, eu fico emocionado, mas vou tentar me conter. Eu gosto de começar a minha história desde o começo, porque talvez esteja pessoas aqui que passassem pelo mesmo momento, e Deus tem planos na nossa vida. Deus tem um plano na sua vida desde quando você é criança. A minha família é uma família simples, meu pai e minha mãe. Nós somos em 8 irmãos. 4 dos meus irmãos são falecidos. 2 foram prematuros, gêmeos. E a minha mãe teve a infelicidade de perder 2 filhos. Um tinha 3 anos e meio e o outro com 1 ano e meio. Eram o Marcos e o Geraldo. Então naquela época era muito difícil, porque minha mãe e meu pai eram roceiro. A minha irmã ficava com uma família. O meu irmão já vinha para a cidade. E a minha mãe sentiu necessidade de... Eu era um recém-nascido, ela não tinha quem deixar. Então ela tinha que me levar junto para a roça. Eu costumo falar que o meu bebê conforto era uma caixinha de maçã. A minha mãe forrava ela com jornal e alguns cobertores. Eu ia junto, eu era um recém-nascido e ia junto com ela para a roça de cana. E a mãe relatava para mim uma época que, uma madrugada de muito frio, ela cortava a cana até um certo ponto e depois ela voltava para me pegar, e assim por diante levando. Só que no esquecimento, daí até um certo ponto que ela foi e eu fiquei, como era um bebê, acho que eu devo ter virado, e eu entrei em estado de hipotermia. Aí a minha mãe dizia para mim que quando ela me pegou eu estava muito gelado. E ela ficou desesperada, porque já tinha perdido 2 filhos. Perder mais um, ela não sabia se ia aguentar aquele choque. Então no desespero, o que ela fez com a amiga dela? Ela pegou um fogo de palha, as palhas secas que tinha ali, acenderam o fogo e me passaram sobre aquele fogo. A turma até brinca comigo, por isso que eu sou meio moreninha. E aquele fogo me aqueceu. E eu acredito que Deus me deu a vida de novo naquele dia. Mas Ele deu naquele dia aquela chance de novo de viver, justamente para estar aqui hoje, junto com vocês, para contar um pouco da minha trajetória de vida. Porque às vezes você vê uma pessoa dentro da igreja e você não sabe mais ou menos o que ela passou, o que ela teve que enfrentar para se converter, porque a conversão hoje é muito difícil. Então o tempo passou, eu cresci, e aos 19 anos de idade eu tive a infelicidade de perder minha mãe. Era difícil para um jovem de 19 anos perder a mãe, porque eu tinha um amor por ela, eu gostava dela. Então naquele momento, às vezes eu questionei Deus. Por que Ele levava a pessoa que eu mais amava? Mas o Senhor é um Deus de bondade e misericórdia. Ele levou minha mãe para descansar na glória. Mas Ele colocou uma outra pessoa na minha vida. Ele colocou minha esposa Marisa. Até aquele momento eu não entendi aquilo, porque
eu comecei a achar que a bebida podia fazer eu esquecer a minha mãe. Porque foram vários Natal que eu passei de não poder dar um Feliz Natal, e era difícil. Então eu me fincava na bebida. Então, tantas vezes no meu namoro, meio conturbado com a minha esposa, quantas vezes ela viu bêbado, mas aquilo que eu fazia era para tentar esquecer a falta da minha mãe. Mas o tempo foi passando e aquele namoro, que era até aquele momento era conturbado, porque a minha esposa era uma menina da igreja, fazia parte da intercessão. E eu imagino que as minhas amigas dela falavam assim: olha, você vai namorar Vantuir? Não tem nada a ver com você. Eu era do mundo. Eu gostava de barzinho, eu gostava de tocar em bar. Se tivesse uma mesa de truco, eu estava lá. Eu não queria perder tempo. Eu chegava de manhã no bar e saía à noite. Eu não tinha controle. Mas Deus, quando Ele quer que aconteça aquilo, não tem o que impeça. Se Deus tem um plano na sua vida, seja hoje, amanhã, depois, mas vai se cumprir. De uma forma ou de outra vai se cumprir. E foi assim o nosso namoro, meio conturbado, né, mano? Ela, tenho certeza que ela ouviu um monte de vezes as amigas dela isso daí, mas ela foi firme também no propósito de Deus. E a gente foi namorando, até que um dia Deus colocou no nosso coração que a gente tinha que se casar. Então era um momento feliz na minha vida. Eu ia casar, eu ia formar uma família. Nós casamos em 2000, até o meu amigo Luciano, meu padrinho. Muitas vezes ele viu essas besteiras que eu fiz na vida. Enfim, depois desse casamento, eu me casei. A minha esposa deu a minha primeira felicidade ter meu filho Lucas. Hoje ele está com 19 anos. Também tem um pequenininho de 5 anos que é o Davi. E a minha esposa sempre foi fiel, sempre foi para a igreja, sempre foi uma serva de Deus. E ela sempre me convidava: vamos participar da igreja, vamos para a missa. E muitas vezes eu pequei de falar para ela assim que a missa era uma coisa decoreba. Ela fala: o padre pega aquele papelzinho e fica lendo lá. Vou ler em casa então. Ler em casa estou fazendo a mesma coisa. Quantas vezes eu falei isso? E ela sempre firme na oração, com o joelho no chão e pedindo para que Deus tocasse meu coração. Com muito sacrifício, ela me conseguiu levar para o grupo de oração, né? Convidou para o grupo de oração. Eu falei: vou participar. Eu sentava no último banco lá, de vergonha. Morria de vergonha. E foram várias vezes do grupo que as coisas começaram a acontecer na minha vida, que eu achei estranho uma época. Antes do Lucas nascer, só eu e ela sabia. É um fato inusitante, porque só eu e ela sabia. Tinha mais ou menos um mês de gravidez. E a irmã Doroti, ela conhecia, eu não. Ela virou no banco, olhou para Marisa e falou assim: o Espírito Santo está abençoando essa criança que está dentro do seu ventre. Eu fiquei, na hora até imaginei, falei: a Marisa combinou com alguém da igreja aí para falar isso, para comover um pouco, quebrar meu coração, né? Eu falei isso para ela até, eu falei: mas você combinou com ela? Ela falou: não, isso acontece dentro da igreja. A pessoa proclama curas, são várias coisas. Então, aí eu comecei a entender o que era o grupo de oração. E comecei a participar. Meu amigo Carlinhos, hoje falecido, tantas vezes eu no banco de trás lá, ele começava a falar: vamos pular um banquinho para frente. E eu fui. De banquinho. Eu vim parar na frente do primeiro banco. Aí, minha primeira
Foi a primeira vez que eu comecei a participar da igreja, mas ainda não ia para a missa. Eu ia para o grupo de oração, mas eu tinha um bloqueio com a missa. Eu não sei, eu não consigo explicar o que era, mas até por eu tocar violão nos barzinhos, eu falei para minha esposa que sentia um desejo de tocar no coração, de tocar na igreja. Aí, uma vez no grupo de oração, me convidaram, falaram, vamos tocar e tal. Eu falei, vamos. E eu fiquei todo contente, peguei meu violão, fui pro primeiro ensaio. Ninguém foi, só foi eu. Fiquei sozinho na igreja, voltei frustrado. Na verdade, voltei frustrado e falei para ela, falei, mano, eu fui para tocar, um monte de vontade, e isso aconteceu. E ela falou uma palavra sábia para mim já naquela época. Ela falou assim, olha, não desista, talvez não é a sua hora. E eu guardei aquilo que ela falou para mim, falei, talvez não seja a minha hora. Continuei, ia pro grupo uma vez, outra vez não. Faltavam uns 3 grupos, ia outra vez. Mas daí ela sempre com o joelho no chão e falando com Deus. Acho que ela pedia para Deus, falava, toca o coração do meu esposo, porque era difícil para ela. Ela indo para a igreja, participando da missa, e eu ainda continuava naquela vida. Eu não conseguia abandonar. Eu tinha aquele desejo de estar em bar, de estar jogando, tocando um violão, fazendo qualquer coisa, mas que estivesse dentro do bar. Tantas vezes a minha sogra e meu sogro iam almoçar na minha casa, eu falava para ela, eu saía cedo, às vezes saía umas 10 horas, eu falava, vou ali e já volto. Voltava tarde, voltava 4 horas da tarde, às vezes meu sogro ia buscar no bar. Era uma vergonha. E não foram várias vezes isso. Mas Deus, Ele vai cercando o nosso caminho. E eu levava a minha esposa para a missa. Eu deixava ela, minha sogra e meu filho lá na igreja Santa Cruz. Ela entrava para a missa e eu saía para os bar. Então naquele horário de 7h30, 6 horas que ela ia lá na Santa Cruz, até às 7h30 eu estava em bar. Eu era o último a chegar lá. Quantas vezes, coitada, ela estava a última lá sozinha, né, Má? Eu sei que era difícil para ela, mas isso aí foram inúmeras vezes. Eu acho que eu sempre falo que foi o joelho dela que fez com que Deus amolecesse esse coração. Um certo sábado, eu costumo dizer que aquele era o meu maravilhoso sábado. Eu levei ela para a missa de novo. E aí a hora que eu cheguei na missa, eu deixei ela lá e fiz o que eu fazia sempre. Eu saí, queria andar, queria procurar um bar. Eu tinha que beber, parecia que aquilo fazia, eu tinha que beber. E nesse sábado foi um sábado diferente da minha vida. Porque eu levei ela. Na hora que eu saí dali, eu queria encontrar o primeiro bar, eu precisava de tempo, eu queria mais tempo. Então eu fui no bar do Três Tapas, não sei se alguém conhece, alguém do Gole. Hoje é o bar do Marcelo. Eu entrei naquele bar, pedi uma cerveja pro Marcelo e comecei a puxar papo ali, mas notei que ninguém conversava comigo. Aí eu puxei até um assunto do Corinthians, porque você quer puxar um assunto no bar, fale de algum time do Corinthians, mas ninguém, nada. Eu falei, porque eu não estou no meu bairro, então eu vou pro meu lado, aqui no bairro. Eu subi olhando pelo centro, ver se tinha algum bar, de algum amigo, alguém dentro para mim. Mas eu vim parar aqui, ó, perto da minha casa, que é o bar do meu amigo falecido Tony. E foi a mesma coisa, a hora que eu entrei dentro do bar, eu pedi uma cerveja para Tony.
E comecei a conversar com ele também não deu muita atenção para mim. Eu comecei a notar que eu estava invisível aos olhos daquelas pessoas. Ninguém me notava. E eu falei, então, se ninguém quer conversar, até pedi um violão para o Tony. Falei, Tony, dá um violão para mim, eu vou tocar aqui. Aí ele falou, não, tá com a corda arrebentada, não adianta, mano, deixa quieto. Falei, caramba, ninguém tá dando bola para mim hoje. O que eu fiz? Não contente, eu peguei 2 latinhas de cerveja, coloquei no carro e falei, vou parar na frente da igreja, fico lá tomando minha cerveja e espero ela sair. É aquele dia que eu cheguei na igreja, só tinha uma vaga, era na frente da igreja. E eu cheguei, encostei o carro e aquela música que estava tocando no carro, eu gosto muito de escutar um pagode, sabe? Mas já não estava legal, não estava sentindo bem com aquela música ali. E a cerveja, na hora eu pensei, nossa, que falta de educação da minha parte, estou na frente da igreja, estou com essa cerveja. Eu joguei no chão, abri a porta do carro e joguei toda a cerveja no chão. E aquela música também já não estava legal e eu desliguei o som do carro. E eu comecei a prestar atenção na missa. Hoje, se você entrar dentro de uma missa, o ato penitencial é quase o começo de uma missa, né? 15 minutos. E de toda essa volta que eu dei, de sair do bar do Marcelo, de vir parar aqui no Bambu, eu ainda cheguei no ato penitencial. Eu lembro que estava falando sobre o perdão. E eu comecei a prestar atenção. Não sabia, não entendia nada da missa, mas comecei a prestar atenção. Mas um momento, me tocou. Mas esse momento foi tão profundo. Eu falo até hoje porque todas as vezes que eu testemunho, eu queria ouvir aquilo que eu vi aquele dia. Se você ficar na frente da Santa Cruz, mesmo que você fique dentro de um carro, você vê onde o padre fica lá, que é um pouquinho mais alto. E a hora que eu olhei, que ele levantou a hóstia na hora da consagração, uma voz soou no meu ouvido, me chamou de filho. Falou bem simples ainda, falou, filho, por que você não está lá? Naquela hora eu não entendi aquela voz. Eu saí fora do carro, procurei, falei, alguém está fazendo uma brincadeira comigo, querendo procurar quem está falando daquilo dentro do carro. Só que eu comecei a prestar atenção, o padre fazendo a consagração, falando todas aquelas palavras lindas, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Por que eu ouvi aquela voz? Terminou a missa, a minha esposa saiu, ela até achou estranho, falou, nossa, você já está aqui? Sou acostumada a última a sair. Eu não falei nada para ela. Ela entrou dentro do carro, ela notou que eu estava meio quieto. Eu vim embora, mas fiquei a semana inteira aquela voz suando no meu ouvido. Como que eu ia dizer não? Como que eu ia falar não para aquele que me chamou de filho? Então, a partir daquele momento, Deus tocou meu coração. E naquela semana, a minha esposa estava se trocando de novo para ir para a missa. E eu comecei a se trocar, ela achou estranho. Até ela falou, nossa, por que você está pondo roupa? O que está acontecendo? Onde você vai hoje? Eu falei para ela, mas eu vou para a missa hoje com você.
Na hora ela chorou. Eu não acredito. Eu falei, pode acreditar, que hoje eu vou com você. E se Deus quiser, eu nunca vou deixar de ir mais. E a gente foi para a missa. Nessa primeira missa, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu participei sem saber muito bem o que era a missa. Mas aí a segunda vez, eu já fui com meu coração aberto. Eu queria algo mais. E naquele dia, naquela missa, tocou uma música que ficou gravada no meu coração. Eu falo para ela que hoje eu vejo as coisas acontecendo na minha vida e tudo é por Deus. Eu comento com a Renata, a gente participava de um grupo de oração, Jesus Caminho, Verdade e Vida. Tem alguns irmãos que são de lá. Eu permaneci nesse grupo há mais de 10 anos, no Ministério de Música. Mas por motivo da pandemia, o grupo parou. E eu não podia ficar sem grupo, eu tinha necessidade. Quem é cristão sente a necessidade de estar num grupo de oração, numa missa. O dia que você abre o seu coração para Deus, Ele jamais se fecha. Você fica... Eu costumo falar que se eu fico sem missa, algo falta para mim. Eu preciso estar na missa. Então, eu recebi o convite para participar desse grupo, Sagrada Família, onde, graças a Deus, fui muito bem acolhido por vocês. E aí, eu e minha esposa também começamos a participar da comunidade aqui. Gosto muito da Santa Cruz, porque lá que aconteceu comigo. Então, eu tenho uma história com aquela igreja. Mas hoje eu participo aqui na comunidade, junto com o Padre Samuel. Mas ainda tem uma coisa que eu tenho que contar para vocês. Eu participo de grupo de oração, toco há 10 anos no grupo. E na missa, às vezes nunca toquei, né? Sempre ela falava para mim assim, você tem que tocar na missa. Mas aí está acontecendo um fato inusitado, né, Reinaldo? Eu venho para a missa e às vezes está sem ministério, né, Giovanni? Está sem ministério. Eu fico incomodado. Porque como que eu estou dentro de uma missa, eu sei cantar, sei tocar. Então tem que estar ali é o meu lugar. E quando o irmão vem conversar comigo, eu não sei falar não. Jamais vou falar não. Porque Deus me deu esse dom justamente para isso. Porque através da música, eu consigo alcançar o seu coração. Entendeu? Porque às vezes, eu não tenho o dom da palavra. Eu não tenho o dom de expressar como vocês expressam. Mas através da música eu posso alcançar o coração. E nessa noite, eu estar contando esse testemunho, eu creio que alguma pessoa tinha que ouvir isso. Porque talvez uma pessoa tenha o mesmo bloqueio, com missa como eu tive. Talvez uma pessoa também desde dentro do grupo de oração. Posso falar para meus irmãozinhos do fundo. Eu sinto no fundo porque eu tenho vergonha. Mas pode ter certeza, se Deus tem um plano na sua vida, meu irmão, você vai sair do banquinho do fundo e vai sentar no banquinho da frente. Com certeza. Então, meus irmãos, hoje eu venho para a missa, venho de coração aberto. Faço como um amigo me ensinou. Eu participo da missa olhando sempre para frente. Jesus Cristo. Ele é o único. Esse meu amigo é o pai do menino aqui da igreja, do Anselmo. Uma vez ele falou que ele participava da missa. Ele falava, irmão, na hora de louvar, você louve, cara. Louve, porque Jesus está vivo. No ato penitencial, peça perdão de tudo aquilo que você fez na semana, irmão. Porque nós somos pecadores. Dentro da semana, nossa vida cotidiana, a gente erra muito. A gente erra, não tem como. Eu posso magoar você, posso magoar ela, mas eu tenho que estar aqui depois para me pedir meu perdão. Porque eu erro. Eu sou pecador. E Jesus está ali para nos perdoar. Então, viu, para mim, essa peça o meu perdão.
E Jesus me perdoa. Nós vamos para o ato da consagração, um ato lindo. Jesus vai fazer esse presente. E na hora da comunhão, algumas pessoas já falaram para mim, falaram assim, às vezes você cantando na fila, ou falando. Realmente, eu canto às vezes eu vou falando com Deus, porque é um momento único que eu tenho, eu vou encontrar com Ele. É o momento de falar o que eu tenho, o que eu estou sentindo, se eu estou feliz, se eu estou triste, do que eu preciso. Eu tenho que falar com Ele porque Ele vai me atender. Seja o problema que você estiver enfrentando, não sei o que é, não sei qual a sua tempestade, mas se você falar com Deus, Ele jamais vai abandonar você. Eu comentei até com meu amigo Luciano, o cristão, principalmente eu falo, a gente sofre ansiedade. A gente é muito ansioso, quer que a coisa aconteça. Você pede hoje, quer que aconteça amanhã. Não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus faz acontecer, mas no momento dele, a hora que você menos espera, Deus faz aquilo que você pediu. E nem da forma que você pediu, de uma outra forma diferente. Mas Ele faz, Ele nunca abandona. Meus irmãos, eu passo para vocês que orem por mim, pela minha família, porque às vezes a gente ser ministério de música, seja qualquer ministério da igreja, sabe, Renato, a gente somos atacados, né? Os dedos são apontados para nós. Então eu costumo sempre falar que não pegue eu como exemplo. Eu não sou exemplo. Eu erro. Eu sou falho. Por isso que eu sempre falo para você, eu peço meu perdão, porque eu erro a todo momento. Mas é ali, é a única forma que eu tenho de me expressar. E essa forma de expressar, às vezes na música, Deus pode alcançar o seu coração. Então eu queria cantar com essa música, porque ela foi uma música que marcou a minha missa. E você vê como que é, Reinaldo, eu vim cantar as missas aqui, eu tive que cantar ela, porque ela faz parte da minha vida. Então, gente, se um dia vocês fizerem do mesmo jeito que eu faço, na hora que você levantar para a comunhão, fale com Deus, peça, como se estivesse falando com seu amigo. Falou, meu Deus, eu não estou suportando isso que está passando comigo, não consigo carregar esse jugo, o que eu faço? Fale com Ele que eu tenho certeza que Ele vai ajudar você. A música é sacramento da comunhão, uma música linda. E eu peço ao meu ministério, se caso eu me emocionar, você acompanha, tá bom? Dá um ré pra mim, Lu. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino de um homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha.
Jesus, rosto divino de um homem, Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, ó meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é o meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando eu faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me, Senhor. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha, Filho de Maria. Jesus, rosto divino de um homem. Jesus, rosto humano de Deus. Obrigado. Eu agradeço de coração pelas pessoas que estiveram aqui hoje ouvindo. Vou colocar todos vocês em minhas orações, mas também peço que vocês orem por mim, que nós estejamos sempre unidos aqui, em irmandade, na fé e no amor de Cristo. Amém?